plano cartesiano. Plano cartesiano, pessoal, também conhecido como sistema de coordenadas cartesianas, é um plano no qual se fixam duas retas perpendiculares, ou seja, duas retas que se cruzam formando ângulos de 90 graus, chamadas de eixos cartesianos, sendo o ponto de interseção entre esses dois eixos chamados de origem do sistema. Vamos ver comigo aqui então o exemplo de um plano cartesiano. Nós temos aqui uma reta na vertical que se cruza com uma reta na horizontal. Essas retas têm aqui o ponto de encontro chamado ponto de origem, onde são atribuídos os valores 0 e 0, né? 0 para x e 0 para y. Essa reta na vertical, chamada de reta y, nós vamos dar um nome para ela de eixo das ordenadas. E essa reta na horizontal, que é a reta do x, nós vamos chamar de eixo das abscissas, ok? Esses dois eixos são subdivididos em espaços iguais, né? Nós temos aqui, neste caso, a medida de uma unidade de um valor para outro. Nós temos aqui também uma unidade de um número para outro, ok? A gente pode também ter aqui, atribuições de pontos em um sistema. Por exemplo, nós temos aqui, que este pontinho P, ele equivale a 5 do x, tá vendo? O cruzamento do x, 5, com o 4 do y. Então, nós podemos perceber que isso daqui vai ser o que nós chamamos de coordenadas do ponto, ok? Pessoal, todos os pontos devem estar localizados em um dos 4 quadrantes de um plano cartesiano. O primeiro quadrante é esse daqui, sempre será esse daqui, começando então pela sua direita na parte superior. O segundo quadrante na sua esquerda na parte superior. O terceiro quadrante na esquerda na parte inferior do eixo aqui, x. E o quarto quadrante à sua direita inferior ao eixo x. Então nós vamos contar a partir do sentido anti-horário, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Qualquer ponto que esteja no primeiro quadrante vai ter um x positivo e um y negativo. Fato, se eu quero fazer um ponto, por exemplo, 1 e 3, 1 e 3, os dois valores são positivos e o ponto vai estar aqui, no primeiro quadrante. 2 e 4, por exemplo, 2 e 4, o pontinho vai estar aqui, está no primeiro quadrante. Se eu quero no segundo quadrante, note que o valor de x é negativo e o valor de y é positivo. Por exemplo, se eu quero um ponto para estar no segundo quadrante, menos 2 e 2, está aqui no segundo quadrante. Menos 3 e 3 está no segundo quadrante. Então, para estar no segundo quadrante, o valor de x é negativo e o valor de y é positivo. Para estar no terceiro quadrante, pessoal, os dois valores x e y tem que ser negativo, tá vendo? Menos 2 e menos 2, por exemplo, é um ponto, para estar no terceiro quadrante, o valor de x e o valor de y tem que ser negativo. E para estar no quarto quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y negativo, 2 e menos 2, 1 e menos 3, por exemplo. Está vendo que teremos um pontinho aqui no quarto quadrante? Então, para isso acontecer, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo. Veja comigo alguns pontos aqui para você melhor entender. Nós temos aqui um plano cartesiano, temos aqui o ponto A. Qual é o valor do ponto A? 1, 2, 3. 3 de x, que está ligado com 1, 2, 3 de y. Então, o ponto A é 3 e 3, tá vendo? Por que ele está no primeiro quadrante? Porque x é positivo 3 e y também é 3 positivo. Positivo e positivo, nós podemos perceber, é no primeiro quadrante. Vamos pegar aqui agora o ponto B, por exemplo. Nós temos menos 2, que está ligado com menos 1. O x é negativo e o y também é negativo. Isso só acontece no terceiro quadrante. De fato, o ponto está no terceiro quadrante. Então, nós podemos perceber aqui, todos os pontos estão localizados no sistema. Basta você analisar, o ponto G, menos 1 e 1, segundo quadrante. Ponto C, 2 e menos 2, quarto quadrante. E assim sucessivamente você pode analisar todos os pontos aí, ok? Nós vamos estudar simetria no plano cartesiano.
Pessoal, dois pontos são ditos simétricos quando um é a reflexão do outro em relação ao eixo X ou Y ou à origem. Então nós vamos ter aí três maneiras de um ponto ser simétrico a outro. Um ponto pode ser simétrico a outro em relação ao eixo Y. Quando nós temos um ponto aqui neste primeiro quadrante, nós podemos dizer que nós vamos ter um ponto simétrico a ele no segundo em relação ao eixo Y. Nós vamos dizer que esse ponto tem a mesma distância do eixo Y, tanto para o primeiro quadrante quanto para o segundo quadrante. Vamos dizer que dois pontos são simétricos em relação ao eixo X, quando este ponto, que está aqui no primeiro quadrante, tem a mesma distância até chegar no eixo X, e quando nós temos o outro ponto aqui, também do outro lado, que tem a mesma distância em chegar no eixo X. Como assim? Vamos lá. Primeiro, a primeira relação que nós vamos ver é em relação ao eixo Y. Nós temos aqui, por exemplo, ó, o ponto 2 e 5, 2 e 2 e 6 e 2, que são os pontos que formam aqui o vértice desse triângulo. Se eu quero um ponto que está simétrico a 2 e 5, pessoal, eu vou querer um ponto em relação a Y, ou seja, vai estar do outro lado aqui em relação ao eixo Y, que vai ficar a mesma distância de Y do que esse ponto 2 e 5, ou seja, esse ponto 2 e 5, ó, ele está 1, 2, ele está a 2 centímetros de distância do eixo Y. Então nós vamos ter um outro ponto aqui, ó, que vai estar a 2 centímetros do eixo Y também. Então como é que a gente faz? Para a gente fazer, pessoal, a simetria de um ponto em relação a Y, nós vamos pegar esse ponto e nós vamos então multiplicar o valor de X por menos 1. Então aqui vai ficar menos 2 e 5, menos 2 e 2, menos 6 e 2. A partir daí, quando a gente esboçar no gráfico, vai fazer aí pontos simétricos. Vamos lá, preste atenção. Eu vou pegar aqui então menos 2 e menos 2. Vou pegar menos 2 e 2, ó, porque eu vou multiplicar por menos 1 aqui o valor de X. Então vai ficar menos 2 e 2. Ao lançar menos 2 e 2, o ponto vai ser aqui. Então vamos lá. Vou pegar o outro ponto ali. 2 e 5 vai ficar menos 2 e 5. O pontinho vai ser ali. E nós vamos pegar também menos 6 e 2 e fazer o pontinho ali. Então quando a gente faz isso daí, ó, a gente forma um triângulo igual ao outro, porém simétrico em relação ao eixo Y. É como se esse triângulo estivesse olhando para este espelho Y e aqui tivesse uma imagem dele. Então nós estamos vendo aqui, ó, uma imagem do triângulo formado aqui no primeiro quadrante. Então observe que a mesma distância que tem desse ponto até o eixo Y é a mesma distância desse ponto até o eixo Y. Então nós podemos dizer que esses dois triângulos são simétricos em relação ao eixo Y. Ok? Então, em relação ao eixo Y é fácil. Qualquer ponto que você quer fazer uma relação de simetria em relação ao eixo Y, basta você multiplicar o X desse ponto por menos 1. Então, ó, 6 e 2. Qual é o ponto simétrico em relação a Y de 6 e 2? É menos 6 e 2, é esse daqui. Tá vendo? Ó, se eu pegar daqui até chegar aqui no eixo Y, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar aqui também, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observaste? Então nós podemos perceber aí a relação de simetria ao eixo Y. Agora nós vamos aprender a relação de simetria ao eixo X. Em relação ao eixo X, pessoal, nós vamos pegar um dos pontos aqui, um dos triângulos, e vamos então multiplicar o Y por menos 1. Por exemplo, se eu escolher esses pontos aqui, ó, menos 2 e 5, menos 6 e 2, menos 2 e 2, se eu querer fazer a simetria desse triângulo agora em relação ao eixo X, basta eu multiplicar o valor de Y aqui por menos 1. Então vai ficar aqui, ó, menos 6 e menos 2, menos 2 e menos 2, menos 2 e menos 5. Então vamos colocar aqui o nosso primeiro ponto, ó, menos 6 e menos 2. Qual é o outro ponto que nós vamos formar? Nós vamos formar menos 2 e menos 2. E o outro pontinho, menos 2 e menos 5. Pronto. Ao fazer isso daqui, ó, nós vamos criar também um triângulo simétrico a este de cima aqui, só que agora em relação a X. Tá vendo? Ó?
como se a reta x fosse o espelho, esse triângulo aqui está olhando para este, formando esta imagem, ok? Muito bem, pessoal. Então, pessoal, em relação à origem, nós vamos fazer o seguinte. Se aqui está a origem, né, vai ser o nosso espelho. Se nós temos aqui os pontos 2, 5, 2 e 2, 6 e 2, basta multiplicar os pontos que nós temos, ou seja, as coordenadas do ponto, multiplicar o x e o y por menos 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 e 5 vai ficar menos 2, menos 5. 2 e 2, menos 2, menos 2. E 6 e 2 vai ficar menos 6 e menos 2. Agora nós temos ó, a mesma distância desse ponto até a origem é a mesma distância da origem até esse outro ponto. A origem está servindo como espelho, ou seja, eu olhando aqui para este espelho, está formando essa reflexão, essa imagem aqui, ok? Então nós vamos entender aí um pouquinho de equação da reta. Pessoal, para a gente entender a equação da reta, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui ó, dois pontos. O ponto A, 2 e 4, e o ponto B, menos 1 e menos 5. Ao lançar esses pontos no gráfico, pessoal, preste bastante atenção comigo. Eu vou ter aqui 2 e 4, vou formar aquele pontinho ali. E também vou formar o ponto menos 1 e menos 5. O menos 1 sai em direção ao menos 5. O menos 5 em direção ao menos 1 e vai formar esse ponto aqui. Se eu ligar o ponto A e o ponto B, vai formar uma reta. E eu posso achar uma equação que vai dar para mim a possibilidade de entender quais são todos os pontos que pertencem a essa reta. O que faz para achar a equação dessa reta? Pessoal, para achar a equação da reta, nós vamos pegar os dois pontos, né? O ponto 2 e 4 e o ponto menos 1 e menos 5. E nós vamos associar a esta função y é igual a x mais b. Então, como é que eu vou fazer então para achar a equação da reta, pessoal? Eu vou pegar esse ponto, ó, 2 e 4, 2 do x e 4 do y, e vou substituir aqui. Então, no lugar do y eu coloco o 4, no lugar do x eu coloco o 2. Vai ficar assim, ó. 4 é igual a vezes 2 mais b. Resolvendo aquilo dali, nós vamos ter 4 é igual a 2a mais b. Vou pegar o segundo ponto e vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Y é igual a x mais b, então o segundo ponto é menos 1 e menos 5. Então, no lugar do y eu vou colocar menos 5, no lugar do x eu vou colocar menos 1. Vai ficar menos 5 é igual a vezes menos 1 mais b. Resolvendo aquilo dali, pessoal, vai ficar menos 5 é igual a menos 1 vezes a menos a mais b. Agora eu tenho essa fórmula aqui, ó, menos 5 é igual a menos a mais b. E eu tenho a outra do outro ponto que é igual a 4 é igual a 2a mais b, ou seja, esse resultado 4 é igual a 2 vezes a mais b, e esse resultado menos 5 é igual a menos este a mais b. O mesmo valor a daqui é o mesmo valor a daqui, e o mesmo valor b daqui é o mesmo valor b daqui. Sendo assim, eu vou fazer isso daqui através de um sisteminha. Eu vou colocar o seguinte, eu vou isolar aqui uma das equações, você pode escolher, eu vou escolher essa daqui, você pode escolher qualquer uma. Eu vou colocar assim, ó, menos 5, vou passar esse a para cá, para ficar igual a b. Então vai ficar assim, ó, menos 5 mais a é igual a b. Já achei o valor de b. b vale menos 5 mais a. Vou substituir aqui na segunda. Vai ficar assim, ó. Vou pegar 4 é igual a 2a mais b. No lugar de b eu vou colocar menos 5 mais a. Então vai ficar 4 é igual a 2 vezes a mais menos 5 mais a. Resolvendo isso daqui, pessoal, vai ficar assim, ó. 4 é igual a 2 vezes a, mais com menos é menos, menos 5, mais com mais é mais a. Então, vou juntar aqui, ó, 2 vezes a é 2, 2a, mais a vai ficar 3a. Então, vai ficar assim, ó. 4, esse 5 passou para o outro lado, 4 mais 5 é igual a 2a mais a, 3a. Então, 4 mais 5 é 9, 9 é igual a 3a. E 9 dividido por 3 é igual a a. Então, eu posso dizer que a é igual a 3. Já achei o valor de a. Se eu achei o valor de a, basta eu pegar agora e substituir aqui, ó, porque menos 5 mais a é igual a b. Então, eu já tenho aqui menos 5 mais a é igual a b, e eu já tenho o valor de a, que é 3. Então, menos 5 mais 3 é igual a b. E eu posso dizer que menos 2 é igual a b. Eu já tenho o valor de a agora e o valor de b. A é 3 e b é menos 2. Como eu disse que a equação da reta se baseia por essa fórmula, y é igual a x mais b, onde y representa a função f de x, x a variável, a incógnita, e a e b números reais, nós já temos dois números reais. Quais são?
O A é 3 e o B é menos 2. Basta substituir agora, ó. Colocar assim, ó. Se toda a expressão é y é igual a x mais b, eu posso dizer que a função y é igual a 3 de a x mais o b menos 2. Agora, resolvendo aqui, ó, mais com menos vai ser menos, nós vamos ter y é igual a 3x menos 2. Pronto, achei a função aqui, ó, a função da reta. Então, a reta tem essa função, 3x menos 2. Aí eu poderia perguntar assim, pessoal, quando x é 0, qual é o valor de y? Aí você ia colocar, ó, 3 vezes 0, 0 menos 2, menos 2. Quando x é 0, y é menos 2. Pronto, 0 e menos 2. Está marcado aqui, tá vendo? Pronto, dá para você saber se um ponto pertence ou não a esta reta. Ok, pessoal? Então nós vamos aprender também a construir gráfico a partir de uma função. Eu tenho aqui a função, ó, y é igual a 2x mais 3. O que eu preciso fazer para formar gráfico? Primeira coisa, é preciso formar pontos. Para isso, pessoal, eu vou atribuir qualquer valor para x para me ter um resultado y. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o seguinte, se eu colocar aqui x é igual a menos 1, se eu substituir x aqui por menos 1, o resultado y vai ser 1. Então, o ponto vai ser menos 1 e 1. Se eu substituir x por 0, eu vou ter y igual a 3. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, um 0 aqui, o resultado dessa expressão a resolver vai ser y igual a 3. Então, eu posso dizer, ó, que o ponto vai ser 0 e 3. 0 do x, 3 do y. Se eu tenho o valor x igual a 1, quanto vai ser y? Então, se eu colocar 1 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vai ser 5. Então, eu posso dizer que o ponto é 1 e 5. Agora que eu já tenho os pontos, ó, menos 1 e 1, 0 e 3, 1 e 5, basta eu colocar no gráfico. Vamos lá, formando o gráfico, ó, vamos montar. Saiu do menos 1 em direção a 1, por quê? Vamos lá, menos 1 em direção a 1. Saiu do 1 em direção a menos 1. Pronto, formou esse pontinho. O próximo ponto, 0 e 3. 0 está aqui, saiu em direção ao 3. Então, nós vamos ter ali, ó, 0 e 3. 3 já está lá, não precisa sair em direção a ele, ok? Nós vamos ter 1 e 5, saiu do 1 em direção a 5. E saiu do 5 em direção a 1. Pronto, formou ali o pontinho. Nós já temos agora os 3 pontos lançados no gráfico. Vou fazer uma retinha para mostrar que eles pertencem a uma mesma reta. Muito bem, pessoal. Chegamos a mais um final de vídeo aula. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Se isso te ajudou, deixa aí um like e também faça um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu conto com a sua participação, eu conto com a sua parceria. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.